Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa conversa sobre o tema de nossa avaliação diagnóstica. Aqui nós temos aquele que eu considero o assunto que vai demandar um pouco de dificuldade por parte de vocês, porque envolve muitos cálculos, mas na prática se aprende matemática, né? Então é super importante que vocês façam os exercícios, as dicas que eu dei, assistam com atenção, pergunte para que possamos compreender esse tema. Antes de vocês assistirem esse aqui, é lógico que eu já deixei uma lista lá e vocês sigam essa lista passo a passo. Lá vocês vão começar primeiro com a potenciação, já vai ter um vídeo falando sobre potenciação. Depois que assistir potenciação, fazer alguns exercícios, praticar, olhar o módulo também, que vocês têm um bloco, né? Módulo não bloco. Leiam o bloco, observe o bloco, para poder assistir o vídeo depois. Então, primeiro assistam o vídeo da potenciação, que eu vou mandar o link para vocês. Em seguida, assistam o da radiciação, que é esse tema aqui. E por fim, nós vamos para este aqui, que é a expressão. Numa expressão, como vocês já viram antes, e é um tema que estamos trabalhando há muito tempo, nós temos os sinais de associação. Os sinais de associação são esses três aqui, ó, são os parênteses, né, que é aquele que vamos responder primeiro. Temos os colchetes, que assim que terminarmos de responder tudo que está dentro do parêntese, vamos responder o que está dentro do colchete. E por fim, nós temos as chaves. Depois que eliminarmos todos, né, parênteses e colchete, vamos responder o que está dentro da chave. É importante lembrar que nós vamos responder só se tiver. Por exemplo, eu tenho parêntese, só o parêntese. É lógico que eu vou responder só o que tem dentro do parêntese. Numa expressão eu tenho parêntese e colchete, mas não tem as chaves. Então, lógico que eu vou responder somente o que nós temos. Aqui nós temos um exemplo de uma expressão que tem todos os tipos de cálculo que nós usamos. Nós temos vezes, que é esse pontinho, menos, nós temos mais, nós temos potenciação, que é quando é elevado a um número qualquer, temos a divisão, desculpe, e por fim a radiciação, que é quando temos esse sinalzinho aqui. Lógico que vocês vão ver lá no vídeo. Quando nós temos todos esses tipos de cálculo, é importante seguir algumas regras e os truques. Não pode deixar jamais seguir as regras. A primeira delas é o quê? Esquecer tudo que está fora e responder somente quem está dentro do parêntese. Mas temos um pequeno truque. Se fora do parêntese tiver uma potência, que nós vamos ver exemplos com isso, e tiver radiciação, eu posso respondê-las antes de eliminar o parêntese. Não tem problema. Olha só o que eu acabei de fazer. Qual é a raiz cúbica de 8? E eu não vou escrever isso aqui mais uma vez, não precisa, eu já posso responder, mesmo sem estar dentro do parêntese, não tem problema. Se tiver fora antes, se tiver fora depois, não tem problema. E isso só vale quando temos a radiciação e a potenciação, certo? Então, você tem a expressão, você já sabe, começa escrevendo tudo de novo, repetindo tudo, olha só, vai repetir isso, até chegar no sinal do parêntese. Chegou no sinal do parêntese, vamos parar e observar o que tem dentro. É interessante que você veja quantos cálculos tem lá dentro. Observe que aqui nós temos dois cálculos. Ó. Temos o cálculo de mais e temos um cálculo de menos. Quando isso acontece, é bom que façamos de dois em dois e deixamos o último para o final. Mas antes de eliminarmos o parêntese, quando começarmos a escrever tudo de novo, observe que nós fizemos, já respondemos a radiciação. Nós podemos fazer isso sempre. Está fora do parêntese, não tem problema, mas já podemos eliminar, já podemos responder. Qual é quanto é 8 elevado ao cubo? Melhor dizendo, né? Qual é a raiz cúbica de 8? Quando nós temos uma raiz cúbica, significa que esse número vai ser um valor que vai se repetir 3 vezes. É um valor, não é o 3, lógico, né?
Nesse caso aqui, quem foi? Foi o 2. Ó. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Observe, repete tudo sem mudar nada. Apenas o que mudou foi este aqui, porque nós já podemos responder. Então, repetiu 20 dividido por. Chegamos no parêntese. Quando chegamos no parêntese, vamos lembrar das regras, lembrar de como proceder no cálculo, né? Quando nós temos potenciação ou radiciação, nós precisamos esquecer tudo além dela para responder somente ela. Por exemplo, temos a potenciação aqui, 3 ao quadrado. Observe que só respondemos ela. O 1 continuou, o 5 continuou, repetiu tudo. Quem está fora também foi repetido, sem mudar nada. Agora vamos para a segunda parte, né? Observe que quando você respondeu a potenciação, vai ter que repetir tudo novamente. Vai ficar 2 mais 20 dividido por. Chegou no parêntese, parou para responder o que está lá dentro. Como eu falei, nós temos dois cálculos aqui, ó. 1 mais 9 menos 5. Eu aconselho a responder de 2 em 2. Vai ficar o quê? 1 mais 9. 1 mais 9 é igual a 10. Observe que respondeu só esses dois. O 5 repetiu. Vamos repetir tudo de novo. 2 mais colchete 20 dividido por. Aí chega num ponto em que muitos erram. Muita atenção aqui. Quando restar somente dois números dentro do parênteses, do colchete ou da chave, significa que nós vamos eliminar. Primeiro responde sem escrever os sinais de pontuação, né? 10 menos 5, observe que escrevemos só a resposta. Já não escrevemos mais o sinal de pontuação. Eliminamos o colchete, agora, lógico, vamos para o segundo, que é eliminar os parênteses. Da mesma forma, repete tudo que está fora e vamos responder só o que está aqui dentro. É interessante lembrar que nós vamos seguir aquela regrinha que está lá no bloco. Primeiro responde potenciação ou radiciação, se tiver, divisão ou multiplicação, se tiver, quem aparecer primeiro. E, por último, mais e menos. Observe que aqui nós temos uma divisão. Se nós temos uma divisão, vamos responder só ela e depois repetir o que sobrar. Vai ficar 2 mais 20 dividido por 5, observe. Aqui nós já respondemos, 20 dividido por 5 é igual a 4. O 3, repetimos como eu falei. Mais uma vez, sobrou apenas dois valores, só sobraram dois, então é hora de eliminar o sinal. Desta vez, nós temos o colchete. Responde o que está dentro, sem escrever o sinal. 4 menos 3, observe. 4 menos 3 é igual a 1. Então, ficou 2 mais 1 vezes 3. Aí vamos lembrar da regra. Primeiro responde o quê? Potenciação, radiciação, se tiver. Depois vem multiplicação e divisão. No caso aqui nós temos uma multiplicação. Se temos a multiplicação, vamos responder primeiro somente ele e repetir. Observe que o 2 escrevemos novamente sem mudar nada. Aí multiplicamos. 1 vezes 3 é igual a 3. Sobrou o quê? 2 mais 3, que é igual a 5. Então este é o resultado da nossa expressão. Então vamos usar mais um exemplo, né? Aqui que envolve todos os cálculos que já estudamos antes. Antes de calcularmos, é interessante que observem, antes de iniciar, observem que tipo de cálculo eu vou fazer aqui. Eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho uma divisão, eu tenho uma radiciação e tenho a divisão. Por quê? Porque nós precisamos, vocês devem lembrar, e está lá no bloco. E quando nós temos, como vocês viram no exemplo anterior, quando temos potenciação e radiciação, mesmo que não venha dentro do parêntese, né, que você já sabe que é o que vamos responder primeiro, vocês já podem calcular. Então, eu tenho uma potência fora e uma radiciação fora. Eu já posso, ao invés de repetir, eu posso calcular. 3 ao quadrado, você já deve ter assistido o vídeo, 3 vezes 3, que são 9, mais... Observe, aqui não é radiciação nem potenciação, eu vou repetir
Chegamos em uma radiciação. Qual é o número que eu vou multiplicar 4 vezes para dar 81? Vai ser o quê? 3, né? O 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Menos, aí olha só, chegamos ao parêntese. Chegando ao parêntese, vocês vão observar que tipo de cálculo tem lá dentro para saber qual é que vai responder primeiro. Observe, tem menos e tem divisão. Como nós temos dois cálculos, um de menos e um de divisão, eu ainda não vou eliminar esse parêntese. Como você já sabe, primeiro tem que ser multiplicação ou divisão, sempre. Tem o sinal de menos, tem a divisão, eu vou primeiro na divisão. Repete, 3 menos, aí calculamos. 4 dividido por 2 são 2. Fechou o parêntese, porque ainda não o eliminamos. E vamos para a segunda parte. Agora nós já calculamos a potência, já calculamos a radiciação, vamos nos preocupar só com o que está dentro do parêntese. E lógico, tudo que está fora vamos repetir sem mudar nada. Observe o que foi que eu fiz, né? Dentro do parêntese tem o quê? 3 menos 2 é igual a 1. E quando sobra apenas dois números, não pode esquecer. Se sobrou só 2, significa que esse parêntese deixou de existir. Agora vem o colchete e a chave. Aí você já sabe. Primeiro, quando você elimina o parêntese, agora é a vez do colchete. Tudo está dentro do colchete. Como é que fica? Tudo que tiver fora, você repete sem mudar nada. Quando chega no colchete, para, né? Parou. Aí temos o que dentro do colchete? Nós só temos uma conta, que é uma conta de menos. Nós já podemos responder. E eliminar esse colchete. 3 menos 1, 2. Eliminou o colchete, agora só nos resta a chave. Então, vai ficar o quê? 9 está fora da chave, eu vou repetir. Dentro da chave, eu só tenho dois valores, que é o 10 dividido por 2. Sempre que só sobrar 2, vamos dividir. 10 dividido por 2 é igual a 5. E, por fim, 9 mais 5 são 14. Então, essa é o nosso segundo exemplo. Muito bem, vamos a mais um exemplo. Lembrando, matemática se aprende na prática. E aqui nesse exemplo, nós vamos seguir o mesmo critério, a mesma forma. Se tiver, como tem aqui, ó, potenciação e radiciação fora do parêntese, eu posso responder sem antes precisar responder somente o que está dentro do parêntese. Mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: antes de vocês assistir o vídeo todo, pause o vídeo, tente responder só e depois veja o resultado, né? Depois que terminar de responder, assista o vídeo para ver o que acertou e o que errou. Como é que fica? Esse aqui não é potência, não é radiciação, não está dentro do parênteses. Eu vou repetir. 5 mais... Chegamos na potência. Quando chegamos na potência, eu paro para responder. 1 elevado a 8 é igual a 1. O 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Mas chegamos no parêntese, parou. Cuidado, gente. Ó, quando chegar no parêntese, não escreva o sinal agora, não. Tem que ver se já vai eliminar ou não. Como tem vários números aqui dentro, não vamos eliminar, né? Então, já posso repetir. Qual desses cálculos eu vou responder primeiro? Aí você vai observar. Eu tenho a potência, tenho mais e tenho divisão. Quem é que vem primeiro? Sempre vai ser a potência. Então, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é o 4 duas vezes. 4 vezes 4, que são 16. Mas essa divisão também eu já posso responder. Porque calculando a potenciação, observe que um não tem nada a ver com o outro. Então, 9 dividido por 3 são 3. Fechou o parêntese, porque não terminamos todos os cálculos, menos nós temos uma radiciação. Se temos uma radiciação, mesmo fora do parêntese, podemos responder. Qual a raiz quadrada de 9? São 3. Eu vou repetir os sinais, porque não tem mais número aqui. E vamos agora. Eliminamos todas as potências, a radiciação. Então, agora nós vamos nos preocupar somente com quem está dentro do parêntese, colchete e chaves. Nós temos o parêntese ainda, significa que eu vou repetir tudo que está fora dele. 1 mais
16 mais 3 dá 19. Observe que só tem o 16 mais 3, só tem um cálculo aqui. Quando só resta um cálculo, lógico que eu já vou cancelar, não escreva mais. 9, o que está fora, vamos repetir tudo sem mudar nada. Eliminamos o parêntese, agora é lógico a vez do colchete. Repete tudo que está fora, mais... E vamos observar. Quais são os cálculos que eu tenho aqui dentro? Eu tenho 3 cálculos, gente. 2 cálculos, um de mais e um de menos. Eu sempre recomendo que faça de 2 em 2. Se quiser fazer direto também, não tem problema. 1 mais 19, 20. 20 menos 3, 17, né? Mas vamos responder 2 em 2. Vai ficar 1 mais 19 são 20. Respondemos esses dois, sobrou 3. Eu vou repetir. Nós ainda temos o colchete, então vamos repetir tudo que está fora. 20 menos 3 são 17. Observe, só ficaram 2 números, já cancelamos. Sobrou o quê? Apenas 5 mais 17. 5 mais 17 são 22.